Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão estar vendo, né? Aqui, ó, hoje eu vou falar de equação e função exponencial para vocês um pouco. Vamos fazer um resgate aí na aula de cálculo 1 aí do pessoal da Univesp. E vamos lá, galera, vamos que vamos. Deixa eu pôr meu apontador a laser aqui, vamos lá. Bom, uma equação exponencial, ela funciona dessa forma aí, ó. Depois que a gente já fez, né, essa revisão de potência, radiciação, a gente vai entrar nessa equação exponencial. Então, ó, você vai vir com a equação desse jeito aqui, ó. 2 elevado a x mais 3 é igual a 32. O que eu tenho que fazer? Igualar a base para conseguir igualar as potências. O 32 eu posso reescrever ele em potência de 2. Ó. O que eu tenho que fazer? Decompor ele em fator primo. 32 dividido por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então eu posso reescrever o 32 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado à quinta. Eu coloquei aqui. Colocando 2 elevado à quinta no lugar de 32, você pode igualar o x mais 3 com 5, que é a potência aqui do número 2. Eu fiquei com a base igual, né? 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a quinta. E aí, x mais 3 igual a 5. Passo 3 está somando, passa subtraindo para o outro lado. Então, x é igual a 5 menos 3, né? E x fica sendo igual a 2. Beleza? Então, a definição disso aí. Chama-se função exponencial qualquer função f de reais em reais positivos, dada por uma forma f de x igual a elevado a x, em que a é um número real dado, a maior que zero e a diferente de 1. Né? É diferente de 1 porque você não pode ter, né? 1 daria 1 ao quadrado, dá 1. 1 ao cubo, dá 1. 1 à quarta, dá 1. Então, eles criaram essa definição aí. São exemplos de funções exponenciais. Y igual a 2 elevado a x, 1 terço elevado a x, 2 elevado a x, e etc. Como que ficam os gráficos desse negócio? Então, ó, vamos fazer um gráfico onde y é igual a 2 elevado a x. Ó. Eu começo a atribuir ó, valores de x saindo no negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, meio, 1, 2, 3, e indo para o positivo. Então, ó, repara que do negativo, a minha função ela sai aqui perto do x, do zero, né? E aqui, ó, a partir do 1, né, ela começa, ela já, até antes, né? Mas aqui ela já começa a crescer tendendo ao infinito, certo? Então, quanto maior o valor de x, ela vai aumentando o valor de y, no caso da minha base ser um número inteiro. Então, essa função exponencial crescente. Assim como a gente viu o primeiro grau crescente, decrescente, segundo grau crescente, decrescente, né? Aqui a exponencial também tem a crescente e decrescente. No caso da decrescente, a decrescente ela vai ser quando você tiver a base entre 0 e 1. Então, meio elevado a x. Coloquei menos 3 dá 8, menos 2 dá 4, menos 1 dá 2, 0 deu 1. 1 vai dar meio, 2 vai dar 1 quarto, 3 vai dar 1 oitavo. Então, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero esse y vai ficando. Então, eu saio do infinito, vou decrescendo e chegando próximo de x. Quanto mais aumenta o valor de x, mais próximo do zero o y fica. Isso seria a função exponencial decrescente. Aqui falar um pouquinho do número e, que a professora falou lá na aula, acho que muita gente não lembra, né? É a descoberta desse John Napier, em seu trabalho de invenção dos logaritmos de 1614, ele introduziu de forma explícita o que hoje conhecemos como número e. O e, na verdade, a gente fala que é igual ao π, né, que é 3,14, né, é um número irracional, que ele não tem fim, né, ó, né? Aí eu vou até pular aqui, mas já vou mostrar para vocês.
Um século depois do desenvolvimento do cálculo infinitesimal, o número e teve sua importância reconhecida, né? O símbolo foi introduzido por Euler em 1739. Então tá aí o número e, que é irracional, né? 2,718281828459 é um número infinito aqui, que ele, né? Assim como o número π, 3,14, e vai indo um monte de número, né, depois. A gente trata muitas vezes como, né, fala que é uma constante 2,71, né? Esse número e o π a gente, por convenção, adota 3,14 também, né? Para facilitar os cálculos, no caso, né? Pra você não trabalhar com esses números enormes aí. E como é que ele achou isso aí? Ele pegou essa expressão, né? 1 mais x elevado a 1 sobre x, e foi atribuindo valores para x cada vez mais próximos de zero. Então, ó, o limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Pegou essa função e foi tendendo ela a zero. E ele percebeu que conforme ele ia tendendo a zero, ó, deu 2,59, 2,705, 2,717, 2,718, 2,718. Então, sempre que ele foi tendendo a zero, eu fui chegando com o mesmo valor. Né? Então, mesmo que ele fizesse o limite tendendo pela esquerda, negativo, né? Menos 0,1, menos 0,01, menos 0,01, a expressão também fica com esse valor. Né? Então, quando a gente fala limite tendendo à esquerda, significa que vou para o lado negativo, e limite tendendo à direita pelo lado positivo. Eu tenho zero tanto na parte negativa quanto do positivo. Aqui ele fez a tendência dos dois lados e achou que dava esse valor, né? O E, 2,71. Onde que aplica essa parte aí de função exponencial, né? Foi amplamente aplicada no coronavírus, né? Foi uma das maiores preocupações das autoridades na época, né? Números infectados, né? Não ultrapassar lá o que o sistema de saúde poderia absorver, né? E uma ferramenta muito útil foram os gráficos na época, né? Então, um gráfico específico, né, são o número de casos confirmados que aparecia lá, ó, o caso, né, a quantidade de casos. Isso aqui era uma função exponencial, né? Eu ia transmitindo um para o outro e tendia ao infinito, né? Então, qual que era o problema? Eu tinha que ter uma média onde a capacidade do sistema de saúde suportasse. Então, na época aqui, sem falar de termos políticos, nada, né? O que eles fizeram? Eles pediram para ficar em casa para evitar que essa curva ela tendesse ao infinito. O único jeito seria ficar em casa para não transmitir, porque o negócio era pelo ar. E aí eu comecei a fazer o quê? Ficar em casa, eu começo a derrubar essa curva, né? Com as pessoas não tendo contato umas com as outras, você controla a transmissão. Né? Então isso foi amplamente usado lá na, na época que a gente teve o coronavírus. Ainda bem que já ficou no passado. E aí, com a vacina, essa curva aí foi resolvida. Então agora, galera, vamos aqui para os exercícios, para terminar, tá? Fazer os exercícios aqui. Equações exponenciais. Vamos aos exercícios, então. Pessoal, então agora vamos aos exercícios, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. 3t elevado a mais 1 é igual a 9. Ó, o 9 eu vou ter que passar para potência de 3 para igualar a base. 9 eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado. Que é com 3 elevado a t mais 1 é igual a 3 elevado ao quadrado. Igualei a base. Posso igualar os expoentes. T mais 1 igual a 2. T igual a 2 menos 1. Cuidado, porque esse mais 1 ele passa para cá. Com operação inversa, está somando vezes subtraindo. Eu ficaria com T igual a 1. Essa é a resposta do primeiro.
5 elevado a 2t menos 2, igual a 25. O 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. E aí é só substituir lá no lugar do 25. Bem tranquilo, né? Mesma base, eu posso igualar os expoentes. Eu ficaria com 2t igual a 2. Esse 2 aqui, ó, tá ligado no sinal, hein, pessoal? É menos, ele vai como mais 2. Estou trocando de lugar na equação. Logo, eu fico com 2t igual a 4. Consequentemente, eu vou ter t igual a 4 sobre 2. Poderia dividir por 2 em cima e embaixo. Ficaria com 2. Ou 4 dividido por 2 já dá 2, né? Nem precisa dividir por 2 em cima e embaixo. Vou fazer assim, já encontra t igual a 2. Esse 2 que está aqui multiplicando, ele veio para cá, dividindo. 4 elevado a t é igual a 2 elevado a 4. Aqui um pouquinho diferente. O 4 eu vou passar para expoente de 2, para potência de 2, né? 2 elevado ao quadrado. Elevado a t, a 2 elevado a 4. O t multiplica aqui dentro. Eu vou ter 2 elevado a 2t igual a 2 elevado a 4. Mesma base. Eu vou igualar os expoentes. 2t igual a 4. T igual a 4 sobre 2 igual a 2. Certinho? Vamos para o próximo. 2 elevado a t mais 1 igual a 16. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Dá 16. Você pode decompor ele em fator primo, né, por 2 para achar. Então eu ficaria com 2 elevado a t mais 1 igual a 2 elevado a 4. Mesma base, igual ao expoente. T igual a 4 menos 1, t igual a 3. E aqui, galera, para terminar, né, a professora colocou um exercício desse, né, ó. Considere a função, caiu para alguns na atividade avaliativa, raiz enésima de x dada por f de x igual a raiz de n, né, x com índice n, né, raiz de x com índice n, em que n maior que zero é um número natural. Calcule a derivada de f e assinale a alternativa correta. Então aqui, ó, como é que eu vou fazer a derivada desse negócio aí? Ó, eu tenho f de x, raiz de x elevado a n. X elevado a n não, x com índice n. Então aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é reescrever ele em potência. Aqui eu tenho 1, né? Fica 1 sobre n de navio, tá? Então, só que ela não quer a f de x, ela quer a f' de x. E f' de x, o que eu vou fazer? Se vocês viram um pouquinho lá das aulas, né? E tem a tabela também que ele colocou aí, não lembro se foi o Fernando, tentando lembrar o nome do rapaz que mandou a tabela. Você vai cair com esse expoente aqui para frente. Então, eu vou ficar com 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1, que isso é a derivada. Derivada é cair o expoente e subtrair 1 lá dele. Ele cai multiplicando. Então, 1 menos n, aqui, ó, 1 sobre n menos 1. Vamos fazer isso aqui a parte.
o mínimo disso aqui seria n de navio. N dividido por n é 1. 1 vezes 1, 1. Menos n. Não tem nada embaixo, é 1, quando não tem nada embaixo. N dividido por 1, n. N vezes 1, n. Fica 1 menos n sobre n. Então, a f' de x vai ser igual a x elevado a 1 menos n sobre n de navio. Porque 1 vezes x dá x mesmo, né? E aí, galera, se você olhar aqui nas alternativas, ó, não tem nada parecido com isso, né? O que poderia voltar para a raiz, igual ela voltou ali, né? F' de x é igual a x. Raiz de n, né? Esse n vai lá para fora. 1 menos n sobre n. Então, vamos ver se eu acho algo parecido, ó. Até achei algo parecido na C, né, ó. N. Só que tem um n aqui fora atrapalhando, então não é. Então, essa aqui também não poderia ser, né? Essas outras estão embaixo. E o meu está em cima, né, o x. E aí, não tem uma alternativa. Só que aí, o que você tem que fazer? Reescrever esse cara aqui de uma outra forma, né? Como que eu vou reescrever? Pegar 1 menos n e vou pôr o sinal de menos em evidência. Então aqui, ó, pondo o sinal de menos em evidência, eu ficaria com x elevado a menos n, menos com n dá menos n, menos 1. Menos vezes menos dá mais 1, eu volto para lá. Sobre n. E quando eu tenho esse sinal de menos em evidência aqui para fora, né? O que você vai fazer? Você vai cair, né? Com esse x para baixo. Vou ficar com f de x igual a 1 sobre, né, 1 sobre n, que multiplica x elevado a 1 menos n sobre n. Isso aqui daria 1 sobre, passando para raiz quadrada, né? Raiz de novo, né? Raiz quadrada não. Passando para raiz, né? Fica com n que multiplica raiz dx elevado a n menos 1 com esse n de navio. Então, esse daqui seria o que eu estou procurando, né? E seria a única alternativa correta, seria a. Um pouquinho mais complicado aí para se fazer, né? Porque ela colocou esse n em evidência, a gente não tinha, né, a resposta nas alternativas. Se tivesse a resposta nas alternativas, seria outra história. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, né, mais uma vez. Agradeço a todos aí que andam encaminhando ajuda aí no canal, no grupo, né? E agradeço aí a vocês terem assistido a minha videoaula. Valeu, até a próxima.